Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 6, Igreja, Organismo e Organização. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são a estrutura da igreja cristã. Segundo, igreja, um organismo vivo e organizado. Terceiro, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Nosso texto áureo se encontra em Atos capítulo 6, versículo de número 3, que diz: E escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. A verdade prática diz que a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. A palavra-chave é organização e organismo. O primeiro tópico, a estrutura da igreja cristã. Primeiro subtópico, a igreja como organismo. Então, organismo, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. 1 Coríntios 12, 27 diz assim: Ora, vós sois o corpo. O corpo é o quê? O corpo é um organismo vivo de Cristo e seus membros em particular. Então, um organismo vivo cuja cabeça é o Senhor Jesus, é o próprio Cristo. Efésios 5, 23 também diz assim: Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Jesus é o salvador do corpo. Jesus é o salvador da igreja. Então, um corpo ele funciona pela harmonia de seus membros. A igreja também, da mesma forma, ela vai funcionar se tiver harmonia entre os seus membros. 1 Coríntios 12, 12 diz: Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, um não existe independente do outro. Saiu do corpo, não faz mais parte do corpo. Tirou o dedo do corpo aqui, já não faz mais parte do corpo. Não é um corpo independente. E 1 Coríntios 12, 21 também diz: E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Está dizendo assim, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Não adianta, porque se acha que é mais importante, achar que não precisa dos demais. Então, primeiro, se acha, não é que que se acha, porque todos são importantes. Todos os membros do nosso corpo são importantes. Então, todos os membros da igreja também são importantes. Então, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Então, não pode, não existe isso. Todos são importantes. Segundo subtópico, a igreja como organização. Então, a igreja ela seguia uma liderança centralizada nos apóstolos. Atos 16, 4. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Então, eles tomavam as decisões e depois saíam para poder divulgar essas decisões que foram tomadas, essas decisões que foram estabelecidas. Então, os apóstolos, eles doutrinavam a igreja. Pode dizer o que é doutrinar? Doutrina é tudo aquilo que é objeto da palavra de Deus, ensino da palavra de Deus. Então eles ensinavam a palavra de Deus para a igreja, Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então isso aqui é o alicerce da vida cristã. Esse aqui, doutrina dos apóstolos. Qual que é a doutrina dos apóstolos? É a doutrina bíblica. É a Bíblia, a palavra de Deus que eles ensinavam para as pessoas. Também na comunhão. Tem que ter comunhão uns com os outros. No partir do pão e também nas orações. Então essa é a base para uma vida cristã. Então também cuidavam da parte administrativa. Atos 4:37. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui está falando de Barnabé. Então ele vendeu a propriedade e trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que os apóstolos administrassem, distribuíssem da melhor maneira possível. Também instituíam lideranças locais. Atos 6:6. Aqui é o diaconato, né? E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Atos 14:23 também diz: E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Eles também se reuniam em concílio, em reuniões. Atos 15, versículos de 1 a 6. Também é preciso diferenciar uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada. Existe diferença, Valdecir? Existe diferença. O que é instituição segundo o dicionário da língua portuguesa? Ato de instituir,
fundar algo novo, ó, nós não estamos fundando algo novo, a base é Cristo, então nós não temos que colocar outro fundamento. Então, ó, eu estou falando a tradução aqui ainda, de instituição, certo? Fundar algo novo, buscar resolver interesses coletivos. Irmão, nós não estamos aqui para resolver interesse coletivo, nós não estamos aqui para resolver o seu interesse, nós não estamos aqui para resolver o meu interesse, nós estamos aqui para resolver o interesse de Cristo. O interesse é dele, então não é a instituição que nós estamos fundando. A igreja não tem que ser uma instituição, não, tem que ser, ó, uma organização. Então, o que é organização? O que é organizar? Organizar é colocar em ordem, não é isso? Então, instituição é fundar algo novo, é buscar resolver interesse coletivo. Ah, irmão, quando você busca o interesse de Cristo, automaticamente o interesse das pessoas, o interesse coletivo vai ser resolvido também. Então, nós temos que buscar o interesse de Cristo. Então, instituição não, organização sim, colocar em ordem sim. Então, a organização ela é saudável. A instituição não. A organização permite à igreja se movimentar. O institucionalismo enrijece e neutraliza. Por quê? Porque tem base, é uma pessoa só que lidera tudo, que comanda tudo, que ordena tudo. Então uma igreja organizada se mantém viva. Uma igreja institucionalizada caminha para a morte. O terceiro subtópico fala sobre organismo e organização. A igreja como corpo de Cristo ela é um organismo vivo, não é morto não, é um organismo vivo e uma organização. Então automaticamente um organismo para sobreviver ele precisa estar organizado, senão ele não vai sobreviver. Então não há organismo sem organização, ela não sobrevive. Então alguns acreditam que a igreja existe somente na forma de organismo e rejeitam toda forma de organização. Então existem por aí os desigrejados que acham que não tem que haver uma organização, que a igreja, que Jesus vai arrebatar, realmente está correto essa parte, tá? Jesus vai arrebatar uma igreja, não é a Assembleia de Deus, não é a Deus e Amor, não é a congregação cristã, não é a católica, não, ele vai arrebatar pessoas de todos os lugares, em todas as eras, em todas as épocas, que serviram a Cristo. Essas pessoas compõem a igreja de Cristo, não é a igreja local, não é a igreja denominacional, é a igreja corpo de Cristo. Então são pessoas de todos os lugares, de todas as denominações. Vai ter pessoas que vão subir para o encontro de Cristo, vão ser arrebatadas. Mas a parte de se reunir, de ter comunhão uns com os outros, também é necessário. Então, tem pessoas que acreditam só na igreja como organismo e esquece da parte da organização. Se existe um organismo precisa estar organizado. Nosso corpo físico, existe uma organização nele. É um organismo vivo, mas tem toda uma organização. Se não respirar, se não entrar oxigênio, vai parar tudo. Se o coração parar de bombear sangue, vai parar tudo. Então, tem muitas coisas que depende da organização. O nosso organismo depende da organização. A igreja de Cristo depende de uma organização para sobreviver também. Então, para essas pessoas aqui, não deve haver liderança ou estrutura alguma. Não tem que ter liderança, não tem que ter estrutura, não precisa ter nada. Para essas pessoas que acreditam só na igreja como organismo, tá? Mas, porém, contudo, todavia, de acordo com a Bíblia, nós encontramos igreja nas duas formas, ou seja, como organismo e também como organização. O resumo desse é porque assim, irmão, antigamente as pessoas se reuniam em casa, se reuniam à beira de rio, se reuniam em vários lugares. Por quê? Porque não existia templos para poder fazer isso daí. Então ela se reunia dessa maneira. Depois, com a organização, com o passar do tempo, foi mudando, foram criando os templos. Aí sim houve uma organização melhor. Então cada um se organiza da melhor forma possível. Então enquanto não tem templo, faz de uma forma. Depois que tem templo, faça no templo. O resumo desse tópico diz assim: assim como o corpo humano funciona ordenadamente pela harmonia de seus membros, da mesma forma é o corpo de Cristo, ou seja, a igreja. Segundo tópico, igreja, um organismo vivo e organizado. Então, primeiro subtópico, no seu aspecto local. Olha só, presta atenção, igreja local, igreja denominacional, igreja corpo de Cristo. Olha só, no seu aspecto local. No Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Como um organismo vivo, a igreja ela era organizada como um organismo vivo. Ela não tinha uma localização, ela tinha como cidade. A igreja lá em Antioquia, a igreja lá em Roma, a igreja em Corinto e assim por diante, tá ok? Porém, não existia um templo físico, mas as pessoas se reuniam naquela cidade, naquela localização geográfica. Então, como organismo vivo, a igreja era organizada. Atos 12:12.
E considerando ele nisto, foi à casa, olha só, a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então a igreja, as pessoas, a igreja se reunia num determinado local e orava, fazia as suas reuniões. Atos 4:35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. O que esse versículo quer dizer? Que eles enxergavam as demandas sociais, as necessidades do povo. Então eles se uniam, o dinheiro era depositado nos pés dos apóstolos, os apóstolos dividiam segundo a necessidade de cada um, de modo que ninguém tinha falta de nada. Também foi instituído o diaconato lá em Atos capítulo 6, versículos de 2 a 6. Atos 14:23 diz assim, ó: e havendo-lhes por comum consentimento, ou seja, consentimento de todos, eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então aqui está falando que havia eleição de lideranças também, tá bom? Aí também, o que acontecia também? Enviaram seus primeiros missionários, lá em Atos capítulo 13, versículo de 1 a 4. Então todos esses fatos aqui mostram um organismo vivo, agindo de forma organizada. É assim. Então esses aqui e vários outros aqui são só alguns exemplos, tá? Mas existem outros fatos que mostram que a igreja era organizada, apesar de não ter os seus templos físicos ainda. O segundo subtópico fala sobre no seu aspecto litúrgico e ritual. Então, ó, toda igreja organizada possui sua liturgia e possui os seus rituais. O que é liturgia? Liturgia é a compilação de ritos e cerimônias. O que é um ritual? O ritual é a prática dos ritos da cerimônia, colocar em prática o que a cerimônia está dizendo, o que está escrito para ser feito. Ou seja, o que é ritual? Ritual, o que é uma cerimônia? Cerimônia de casamento, uma cerimônia de ceia, cerimônia de batismo, um culto de um modo geral, etc. 1 Coríntios 14:40. Mas, olha só, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ou seja, só é possível fazer isso aqui, cumprir isso aqui através da organização. Se não tiver organização, não tem como. O próprio Paulo está dizendo, tem que ser feito com decência e também com ordem. Então, no aspecto ritual, nós vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes nas águas. Atos 8:38. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Então o eunuco creu e Filipe foi e batizou ele. E também realizando a ceia do Senhor nesse aspecto, né? 1 Coríntios 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão. Aí continua os versículos, né? Tendo dado graças, o partiu disso, tomai e comei, esse é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Então está falando sobre a ceia do Senhor, que também foi institucionalizada, que também foi organizada. O resumo desse tópico diz assim: organização é diferente de institucionalismo, que a gente pode colocar aqui até império, né? Organização versus império. A igreja primitiva nos exemplifica como a ordem é importante para uma comunidade de fé sadia e eficaz. Terceiro tópico fala sobre o governo da igreja. Tá com minha garganta. Terceiro tópico, o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Então, primeiro, episcopal. O que é governo? Tá? Aqui nós estamos falando de tradição, governo da igreja, a respeito das tradições que vem vindo, que vem acompanhando, que vem com o passar do tempo e que ainda existe na atualidade. Primeiro tipo de governo, episcopal. Episcopal é do grego episcopos, que aparece algumas vezes no Novo Testamento. Atos 20:28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, episcopal é de episcopos, que significa bispo, tá? Para apacentar, ele colocou bispos para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. O que é bispo? No latim é primus inter pares, ou seja, primeiro entre os iguais. Então, os iguais, ele é o primeiro, então ele é o bispo. É como se fosse o presidente, como se fosse o inspetor, o que tivesse um grauzinho acima para poder tomar conta dos demais. 1 Timóteo 3:2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aí Tito 1:7 também, continua essa mesma lista aqui, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. E Timóteo fala, Tito também fala, são cartas pastorais aqui, então está falando exatamente para o bispo
bispo, para o presbítero, para o ancião, para o pastor, de um modo geral, para toda a liderança de um modo geral. Então está dizendo como ele deve ser, como ele tem que ser, como ele precisa ser para ser servo de Deus. Então, aqui, bispo é o que então? Supervisor ou presidente. Então, esse modelo é seguido pelo catolicismo, alguns protestantes também seguem e também alguns pentecostais também seguem esse modelo. O segundo modelo aqui é presbiteral, ou seja, o ofício de presbítero, ele é encontrado no Novo Testamento. Atos 11:30. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos, daqui a pouco eu clarei para você aqui, tá? Anciãos, por mão de Barnabé e de Saulo. Ancião é traduzido por ancião para nós, porém o original está escrito presbítero, tá bom? Então ancião e presbítero vai ser a mesma coisa aqui no Novo Testamento. Atos 15:2, não todas as passagens, tá? Pelo menos essa aqui que nós estamos citando, está escrito isso no original. Atos 15:2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos, ou seja, aos presbíteros, sobre aquela questão. Então, teve algum debate, algum problema, alguma dificuldade, levavam para os apóstolos, eles se reuniam em concílio, tomavam as decisões e depois era divulgada, era distribuída essas decisões. Ok? É claro que eu estou explicando o texto, porém do que nós estamos falando não tem nada a ver, tá? Mas o presbítero também fazia parte dessa reunião. Então a igreja, ela elege os presbíteros para um conselho. Então o conselho, ele possui autoridade para conduzir a igreja local. Também existe um supremo conselho que exerce autoridade sobre as igrejas das regiões e até mesmo de um país, tá bom? Então esse aqui é o tipo de modelo, é o modelo seguido pelas igrejas reformadas e também algumas pentecostais lá na América do Norte. O terceiro modelo aqui é congregacional. Então a prática de eleger os dirigentes da igreja local no Novo Testamento ela é vista em Atos 14:23. E havendo-lhes por comum consentimento, ou seja, o mesmo pensamento de todos consentiram, elegido anciãos em cada igreja, orando com jejuns, e encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, o pastor ele é eleito pela Assembleia Geral da igreja local, da congregação, as quais são autônomas, elas são independentes nas tomadas de decisões, não estando sujeitas a nenhuma interferência que venha de fora. Então, elas decidem quem vai ser o pastor da igreja. Isso aqui é o modelo seguido por quem? Pela Igreja Batista, segundo o nosso autor da revista aqui. O subtópico de número 4 fala sobre o sistema de governo da Assembleia de Deus, ou da igreja que nós pertencemos. Então, as Assembleias de Deus lá na América do Norte, ou as norte-americanas no caso, elas se aproximam mais do modelo presbiteral, que nós já falamos. Se você quiser, volta o vídeo aqui e visualiza de novo. Já nas Assembleias de Deus brasileiras, ela reúne elementos episcopal e também congregacional. Então ela é um modelo híbrido de dois modelos aqui. Então a Assembleia de Deus ela foi fundada, irmãos, por batistas, pessoas que vieram da Igreja Batista, e ela seguia o modelo congregacional. Agora, a partir da Convenção Geral de 1930, esse sistema sofreu algumas modificações e elementos do modelo episcopal eles foram somados, foram agregados à sua estrutura. Então virou esse modelo híbrido aqui entre episcopal e congregacional. Então ela utiliza esses dois modelos, é assim que funciona na nossa igreja na atualidade aqui na Assembleia de Deus, ok? O resumo desse tópico fala sobre o modelo de estrutura organizacional no Novo Testamento, inspira a tradição cristã ao longo dos anos a regulamentar os ministérios, ou seja, a estabelecer regras para os seus ministérios. A conclusão dessa lição diz que as Escrituras destacam a igreja como um organismo vivo e também organizado. Se está vivo, precisa ter organização. Se não tiver organização, vai morrer. Com toda certeza, vai morrer. Então essa igreja possui uma estrutura organizacional muito simples. Está falando da igreja do Antigo Testamento, tá? Ela possuía uma estrutura organizacional muito simples. Contudo, ela verdadeiramente existia. Pode ser, diante desses regimes que foram citados aqui de governo, qual que está correto? Irmão, a Bíblia não fala exatamente qual que nós devemos seguir. O que nós precisamos fazer é nos organizar. Se o sistema que você... eu não gosto desse sistema, você vai ter que mudar de igreja. Se você não gosta do sistema de organização da sua igreja, você vai ter que, infelizmente, você vai ter que mudar de igreja. Porém, o sistema de organização foi a forma que cada um viu dentro da Bíblia a melhor maneira de se organizar. Não existe uma maneira, a Bíblia fala assim, tem que fazer assim, assim, assim. A Bíblia não diz isso, ok? Então cada um se organizou da melhor maneira que achou
que seria melhor, segundo a visão que ele teve dentro da Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.